Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, segunda-feira, dia 5 de dezembro. Começamos o programa de hoje falando sobre os detalhes da coluna Xadrez, assinada pelo jornalista Wilson Silvestre, onde o assunto da vez é a articulação em prol das cidades do entorno do Distrito Federal. Ele cita Águas Lindas e Valparaíso na análise do Wilson, onde ele traz ali detalhes da articulação de cada uma das lideranças que já articulam de olho no ano de 2024. Para conferir a coluna do Wilson na íntegra, como eu gosto de lembrar a vocês, basta acessar o nosso site, hoje.com. Lá você encontra a coluna com esses detalhes que eu acabei de mencionar e muito mais sobre a política goianiense, goiana e nacional. Olha aqui, ó, tudo extremamente explicado, as articulações de bastidores trazidas pelo Wilson, não só sobre as prefeituras do entorno do Distrito Federal, mas também as articulações sobre a presidência da Aleb. Tem muita coisa boa, vale a pena conferir, tudo, como eu gosto de lembrar a vocês, inteiramente gratuito, basta acessar o hoje.com. E mudando de assunto, recebemos hoje a visita da secretária de Economia, Cristiane Schmidt, secretária da Gestão Caiado, que já se encontra aí dirigindo a pasta, uma das pastas mais importantes do governo goiano por 4 anos. É uma promessa, né, que deva continuar aí pelos próximos 4 anos de gestão do governador Ronaldo Caiado. Confira agora um bate-papo com a secretária. Olá a todos que nos acompanham no Momento Político. Chegou o momento especial onde recebemos hoje a secretária de Economia do Estado, Cristiane Schmidt. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, por vir aqui trocar essa ideia. Muito obrigada, o senhor, pelo convite. Imagina, eu quero que volte mais vezes, inclusive. Com certeza. Secretária, nós conversávamos antes, né, de sentarmos aqui, que a senhora é uma das pessoas que mais tempo esteve nesse cargo, né? Como é que a senhora se sente em representar os goianos por tanto tempo e agora com a expectativa de ficar muito mais, o que a população recebe muito bem, inclusive? Bom, foi uma honra o convite do governador Ronaldo Caiado em dezembro de 2018. Passamos por diversos desafios. Acho que chegamos aqui no estado com uma situação, uma calamidade financeira complicada e revertemos isso, né? Hoje o estado de Goiás tem uma nota de risco inédita, como nunca antes teve no estado, que é a nota B. Ainda temos um caminho a trilhar para chegarmos à nota A, mas fizemos muita coisa. E eu acho que isso me dá muito orgulho de fazer parte do time do governador Ronaldo Caiado e de poder entregar ao governador superávit suficiente para que ele possa fazer todas as políticas públicas que ele, de fato, já tem feito, está fazendo ao longo desses 4 anos. Ele fez muita coisa e, sem sombra de dúvida, vai fazer muito mais nos próximos 4 anos. A senhora, desde o começo, a senhora começou bem no início, né, da gestão. Foi a primeira indicada, prevaleceu. A senhora falou em algumas entrevistas que eu tive o prazer de acompanhar na época, que a senhora tinha algumas metas, né? E eu queria saber se essas metas elas foram cumpridas. Em relação a esses últimos 4 anos, se a senhora atingiu todos os objetivos que a senhora tinha traçado lá no começo. O objetivo que acaba resumindo muitos outros é justamente a capacidade de pagamento do Estado, que antes estava em C, indo para D. Nós éramos o 4º pior estado em situação fiscal no Brasil, perdendo para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e nós agora alcançamos uma Capag B, né, indo para A. O que muito orgulha o governador Ronaldo Caiado e muito me orgulha por ter conseguido fazer isso junto a ele. Mas, obviamente, junto a isso tudo, a gente tem indicadores como, por exemplo, o ranking de transparência fiscal, que nós, é um ranking da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, nós éramos 19º quando chegamos aqui no estado e hoje nós somos um dos 5 primeiros com nota A. Isso é só para falar disso, né? Porque competitividade, nós ganhamos 3 rankings, né? Ganham 3 posições no ranking, né? Nacional também. São rankings que são medidos por outras instituições. Então, não sou eu dizendo, é alguém dizendo com relação ao Estado. Hoje nós somos um dos 10 maiores estados em questão de competitividade, somos o 9º, e nós éramos o 12º.
E assim, outras coisas, precatórios que agora, por exemplo, isso foi incrível, quer dizer, nem o nível da União está conseguindo levar bem precatórios, mas Goiás, nos últimos 4 anos, pagou precatórios desde 1997. Foram 25 anos de precatórios e esse ano a gente está fechando o estoque de 2019. E ano que vem a gente acaba de pagar os precatórios atrasados de 2020 a 2022 e entrando então no ritmo normal. Isso foi um feito inédito, né? Pagou-se em 4 anos, o que é muito mais do que se pagou nos últimos 10 anos, né? Então, é aquele respeito que você precisa ter com aquele cidadão que presta algum serviço ou que ganha alguma causa, no caso de precatórios, contra o Estado. O Estado é um devedor, o Estado tem que pagar. Nós devíamos, só para relembrar, a 4.600 fornecedores. Hoje nós não devemos a quase ninguém. O que devemos é porque tem uma questão judicial e que a gente não pode pagar, porque dinheiro tem para pagar. Né? Deve-se por burocracia, né? Isso, deve-se por burocracia, mas não por falta de dinheiro e de querer pagar. Mas só que não podemos pagar aquilo que a justiça diz que não podemos pagar. Por exemplo, a saúde, que quando chegamos aqui por uma emenda, pela Constituição Federal, a gente tem que colocar 12%, investir 12% em saúde. Quando chegamos aqui, o governo anterior não havia cumprido com os 12%, e ficou para o governador Ronaldo Caiado fazer um TAG junto ao TCE para fazer o pagamento atrasado para os municípios. Ou seja, os municípios não tinham repasse de merenda escolar, transporte escolar, né? A sociedade estava atrasado com a questão de cultura, a gente colocou mais de 150 milhões em atrasados em cultura, pagamos tudo, né? O artista vinha fazer um trabalho e simplesmente o governo não pagava. Né? Então, assim, agora a gente tem muito respeito, não só com dinheiro público, né, respeito ao contribuinte, porque ele é que paga seus impostos, essa receita que eu tenho vem desses impostos, mas com o lado de gastos, a gente tem que gastar melhor. Então, com a população vulnerável, que é aquela que mais precisa do Estado, quando chegamos aqui, a ordem de grandeza de investimento nessa população mais vulnerável, pelo Fundo Protege, era de 250 milhões. Esse ano a gente está gastando 2 bilhões e ano que vem está lá na nossa piloa 3 bilhões de reais. Então, e antes eram menos de 20 ações e agora são quase 60 ações. Triplicamos o número de ações aos vulneráveis. A OVG está fazendo um excelente trabalho ali com a Adriana Caiado e mais a dona Gracinha, que faz parte do Gabinete de Políticas Sociais. Você tem a Andréa Vulcanes ali na área de meio ambiente, que está conseguindo revolucionar ali a questão das licenças ambientais. Agora a gente consegue de uma maneira muito menos burocrática. Então, cada pasta está fazendo o seu trabalho. Educação, nós nos últimos 3 anos, né, nós investimos 4 vezes mais, só investimento, né, grupo 4 das despesas, né, das contas públicas. 3 anos nós investimos 4 vezes mais que nos últimos 4 anos. A professora Fátima tem sido gloriosa junto com o governador, né? Transformando vidas de pequenos serzinhos, né? De crianças, de adolescentes, né? Porque sem educação a gente sabe que a gente não vai ter um país, ou no caso um estado mais desenvolvido. Então, para ter uma mão de obra mais qualificada, você precisa educar. E eu acho que educação, o governador Caiado sempre se colocou como uma pessoa que acredita nisso, né? Além da saúde, porque ele é médico. Então, regionalizamos a saúde. 8 hospitais, 7 policlínicas que foram feitas aí ao redor de Goiás, né? Tirando dos grandes centros. Isso ajuda muito a população a não ter que precisar vir até o grande centro e poder contar com uma unidade mais próxima ali à sua casa. A senhora falou um pouquinho sobre a questão das expectativas, né, para os próximos anos, até para o ano de 2023. O governador Ronaldo Caiado ele falou recentemente, né, sobre a perda, né, de, se não me engano, 6 bi que o Estado vai ter ali a partir da intervenção da União e a redução do ICMS. Mas estão em discussões, né, algumas espécies de compensação. Qual a sua expectativa para essas discussões? O que a senhora espera que deva sair de concreto a fim de ajudar o Estado? Então, tem 2 coisas que eu acho que precisam ser melhores trabalhadas aí na questão de compensação, né?
Tem a compensação da lei LC 194, que foi aprovada, como você acabou de falar, lá no nível federal, que reduziu o ICMS de alguns itens, como combustível, por exemplo. Comunicações, né? Comunicações, também. Energia elétrica, né? E que essa compensação diz respeito até dezembro desse ano, e é isso que está sendo. Vários estados já entraram com ações no STF, Goiás entrou recentemente, alguns outros estados também estão entrando recentemente. E a ideia é pedir a compensação para esse ano, porque a nossa perda esse ano foi de 2,2 bi. Aquilo que a gente esperava receber e aquilo que a gente de fato recebeu. Né? Então, essas são as ações que estão lá e que estão sendo discutidas. Tem um grupo de trabalho, tem um grupo do Concefaz, que é o grupo dos secretários, um grupo técnico, que é o nosso, junto com o da União, e mediado pelo STF, e dentro do gabinete do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes. E ontem teve aí algum consenso da área técnica, que isso vai ter que ser validado pelos 27 governadores e mais pelo presidente da República, para ver se essa negociação vai realmente ir para frente. Mas isso é uma compensação até agora. Né? Aí a gente tem um problema futuro, são 5,5 bi, ou quase 6, como comentou o governador. E essa compensação, como que a gente vai fazer? Vários estados já estão aumentando alíquotas do ICMS para toda a sociedade. Né? Então, uma alternativa foi colocar o Fundeinfra, que você faz uma coisa bem particularizada, que você dá benefícios fiscais para o setor agro, você dá benefícios fiscais, e a única coisa que você está pedindo é, olha, eu te dou tanto benefício, faça uma pequena contribuição, e mais, eu vou utilizar esse dinheiro para o benefício seu, que é na construção de estradas, de pontes, de tudo aquilo que você precisa, inclusive para ser mais competitivo e poder chegar lá na tua ponta, onde você quer chegar, com uma estrada melhor. Então, essa foi uma alternativa que o governador Ronaldo Caiado optou por fazer, que ela é uma alternativa muito mais inteligente do que simplesmente sair aumentando o ICMS para todo mundo. Então, foi uma medida muito pensada, muito bem refletida, para que não causasse uma turbulência grande com a economia. Outros estados não, estão aumentando alíquotas genéricas, né? E tem outros que já têm o Fundeinfra, né? Esse fundo que quer criar aqui, na verdade, ele já foi criado em outros lugares. E isso é para uma compensação futura. Então, elas não competem. Mas né? A senhora falou sobre essa questão de uma pequena contribuição, né? O rombo é muito grande com a queda do ICMS, né? Essa pequena contribuição ajuda o suficiente para dar fôlego para o Estado? Ela não vai ajudar na magnitude desejada. A gente tem uma perda estimada de 5,5 e o Fundeinfra provavelmente vai ter uma arrecadação de 1 bi 200, mais ou menos. Então, realmente, a gente vai ter que ter um ajuste estrutural, não só Goiás, como todos os demais estados. Aí a pergunta é, será que vai ter alguma reversão, uma nova lei no Congresso Nacional que de alguma maneira reverta essa situação? Pode ser, agora tudo pode ser. Então agora com um novo governo, com um novo Congresso Nacional, é uma questão de sentar, dialogar. Eu acho que o novo presidente da República já se colocou disposto a conversar com os governadores, isso aí é muito positivo. E os governadores provavelmente vão colocar as suas aflições, né? E essa certamente é uma aflição grande dos secretários como eu, né? Que dentro do Concefaz a gente fica muito angustiado quando a gente vê essas perdas de receitas muito grandes, porque a gente sabe que isso vai afetar a população, né? Na área de saúde, educação, segurança pública, meio ambiente, cultura, esporte, né? E a gente não quer que isso aconteça. A gente tem um planejamento orçamentário e financeiro em que ter uma queda abrupta da receita, você causa uma disruptura aí grande. Então, vamos ver o que vai acontecer. Cenas dos próximos capítulos aí, a partir de janeiro. Secretária, muito obrigado pela sua visita, né? Por esse bate-papo, eu agradeço imensamente e convido para voltar mais vezes. Muito obrigada e voltarei com certeza. Eu espero que sim. Eu lembro a vocês que estão nos acompanhando no Momento Político que teremos mais detalhes, tá? Antes da secretária vir aqui falar com a gente, ela teve também uma entrevista, né? Foi sabatinada ali por outros jornalistas aqui do Grupo Hoje e teremos mais detalhes dessa conversa no Jornal Impresso de amanhã. Então fiquem atentos. Mais uma vez, muito obrigado, secretária. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam.
voltamos agora à programação normal do Momento Político. Bom, tá aí um resumo do bate-papo com a secretária Cristiane Schmidt. Traremos mais detalhes sobre a economia goiana na edição impressa do jornal de amanhã. Vale a pena conferir, vem muita coisa boa por aí. E eu aproveito mais uma vez, em nome de todos os jornalistas e colaboradores do Hoje, para agradecer a visita da secretária e deixar as portas abertas para um novo encontro. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui e eu aguardo para um novo encontro amanhã. Até lá!